Olá, o Sala de Convidados Entrevista está começando. O programa de hoje vai falar sobre pediatria integral, uma prática voltada para o bem-estar e o desenvolvimento pleno da criança. E para falar sobre esse tema ainda desconhecido para muita gente, eu recebo o pediatra Daniel Becker. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, por estar aqui com vocês. Doutor Daniel, antes da gente começar a falar sobre a pediatria integral, eu queria que você comentasse um pouco a pediatria convencional. Como é que está hoje a formação convencional do pediatra? Olha, a pediatria comum, a pediatria convencional, ela tem as mesmas limitações, as mesmas qualidades da medicina convencional de forma geral. Ela bem praticada, na verdade, a pediatria que a gente chama de integral, seria uma pediatria bem praticada. A pediatria, o pediatra se defronta com muitas limitações no seu dia a dia, com muitas questões profissionais e éticas na relação profissional entre ele e o ambiente onde ele trabalha, por exemplo, no serviço público ou no ambiente onde há intermediários como um prestador de uma empresa de plano de saúde. Então, essas questões criam restrições e dificuldades na prática profissional, na relação com o paciente, criam restrições de tempo, de solicitação de exames ou de tratamentos, enfim. A boa prática pediátrica muitas vezes é limitada para essas condições. E muito limitada também por uma formação acadêmica muito concentrada, muito focada no estritamente curativo. O pediatra tem uma falha, eu diria, bastante grande na sua formação, em geral, é claro, né, não posso... isso não é universal, existem gloriosas exceções, mas, de uma forma geral, a formação do pediátrica nas nossas universidades, nas residências, é muito focada no curativo e tem muito pouco olhar sobre o desenvolvimento, a questão emocional, a relação com a família, a comunicação com a criança e com a família, um olhar sobre questões muito sérias e muito presentes na vida da criança, questões circunstanciais, o contexto onde essa criança cresce, se desenvolve. Quer dizer, a anamnese me parece estar cada vez mais ficando um pouquinho de lado e o foco em cima da doença. Muito em cima da doença, dos exames complementares e do tratamento, o tratamento sempre através de remédios e uma certa relação muito prescritiva, muito autoritária com a família, com a criança. Talvez a pediatria seja a especialidade que menos sofra desses males, né? Existem pediatras excelentes em todas as áreas, em todas as especialidades, na pediatria geral, nas especialidades pediátricas, mas existe uma tendência também de uma abordagem um pouco limitada. A pediatria integral nada mais é do que um olhar que tenta ampliar a relação entre o pediatra e a criança. E incluir talvez alguns outros elementos nessa relação que não são necessariamente sempre aceitos pela pediatria convencional. Em que momento você se aproximou desse olhar sobre a pediatria, né? Como é que foi o seu primeiro contato? O que te fez decidir realmente se aprimorar dentro dessa área? Olha, na verdade não foi uma decisão num determinado momento da minha carreira. Eu simplesmente percebi que a minha prática era nessa direção, né? Isso remonta à minha formação pediátrica, que foi muito boa. Estudei na UFRJ, fiz a minha residência na UFRJ. Depois eu fui para a França, onde eu comecei a ter um sentido do que era pediatria em outras sociedades. E lá eu trabalhei no serviço de adolescentes, naquela época, faz tempo, né? Que eu já estou avançado aqui na minha idade, mas naquela época estava se criando a especialidade de medicina do adolescente e era muita psicanálise, era muito olhar sobre as questões familiares, questões psicológicas profundas. E depois eu fui para Médicos Sem Fronteira, onde se abriu o universo, se descortinou um universo incrível para mim. Eu passei um ano em campo de refugiados na Ásia, trabalhando com refugiados cambodianos. Foi uma experiência absolutamente marcante, inesquecível. Na volta dessa viagem... Importante como uma especialização, né? Como em todos os Essa sentidos. Vivência. Humana, profissional, técnica, em todos os sentidos. E quando eu voltei, imediatamente eu comecei a trabalhar com favelas, né, vindo com essa motivação muito forte de trabalhar com a injustiça e com a pobreza. Eu faço isso há 20 anos, eu trabalho com saúde
comunitária e promoção da saúde em comunidades populares do Rio de Janeiro, um trabalho que é reconhecido internacionalmente pelo CEDAPS, que é a ONG que nós criamos, Centro de Promoção da Saúde. E, por outro lado, também comecei uma formação homeopática, fiz uma formação em psicologia transpessoal, em meditação, enfim, toda uma área de desenvolvimento pessoal e em terapias alternativas, mas em terapias alternativas reconhecidas, né, que começou a me abrir o olhar na minha relação com a família. A minha prática pediátrica começou a mudar e melhorar a partir de todos esses somatórios que foram se integrando ao meu olhar e à minha abordagem. Então, na prática, a questão da pediatria integral, ela se difere como na hora de tratar uma criança? Quer dizer, você está falando de um olhar maior, de um olhar mais amplo para essa criança e até da utilização de várias formas terapêuticas. Como é que isso funciona na prática? Exatamente. Na verdade, eu diria assim, a pediatria integral ela se diferencia de dois modos. Uma na sua abordagem, no seu olhar, na sua atitude e, por outro lado, na sua intervenção. Então, na sua abordagem, eu diria que ela tem dois grandes diferenciais, que, de novo, estão presentes na pediatria bem praticada por qualquer pediatra. Né? É só uma proposta, digamos assim, mais enfática na pediatria integral. Primeiro é você olhar para a criança com um olhar mais amplo, é contextualizar essa criança, entender que essa criança está nesta determinada família, nesta determinada comunidade, que ela vive nesta cidade. Com uma condição financeira neste país, X, né? uma classe social X, uma cultura X, né? Que ela consome, o padrão de consumo dela. Vocês acabaram de fazer um programa sobre consumo, isso é fantástico. O consumo é uma das grandes determinantes de saúde da criança. Então, que padrão de consumo, qual é a relação dessa família com a indústria alimentar, que meio ambiente essa criança tem acesso, né? Que tipo de recreação, enfim... Aquilo que na promoção da saúde, que é a minha prática social, que vem de comunidades populares, mas que é absolutamente aplicável no consultório, quais são os fatores que determinam a saúde dessa criança, que favorecem a saúde dela e que, por outro lado, outros fatores que vão promover uma aproximação dela de questões de doença. Isso tem que incluir a alimentação, o tipo de remédios que a família usa, enfim, todas as relações familiares, é claro, os afetos, as relações interpessoais, a interferência de avós, tudo isso tem que ser considerado. E, ainda na questão desse olhar, é uma prática absolutamente não prescritiva, uma prática mais horizontal, tanto em relação à família, então uma família que participa das decisões, uma criança que participa das decisões, que tem o que dizer, porque uma criança com 4 ou 5 anos ela tem que ter voz, né? Ela tem que ajudar nas decisões. Ela tem que ser ouvida, né? Claro, ela mais tarde ela vai ter autonomia. Por exemplo, uma criança com 5 anos, ela escolhe o que ela vai comer, né? Até os 2, 3 anos você controla, depois ela que vai lá no armário e pega, né? Com certeza. A criança tem que participar. Então, uma relação mais horizontal, uma relação onde a família é ouvida e mais de ser ouvida. Ela é consultada e ela se constrói junto com a família a intervenção que vai ser trabalhada ali para melhorar a saúde daquela criança. Um olhar mais preventivo sempre, então nós estamos sempre preocupados naquilo que vai ser determinado pelo contexto, né? Então a questão da alimentação, da mobilidade, da coordenação, do desenvolvimento, muito cuidado, um olhar muito cuidadoso para essas questões, para o sono. E, por outro lado, também uma relação horizontal com outros profissionais. Então, um respeito absoluto e um carinho muito grande pelo potencial de participação de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas. Interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Na questão da intervenção propriamente dita da pediatria integral, a gente se preocupa, a gente tenta escolher a intervenção mais correta e mais adequada a cada situação. Então, utilizando medicinas alternativas reconhecidas, tradicionais, nada de charlatanismos, mas uma boa homeopatia, acupuntura, psicomotricidade, nutrição funcional, alguns suplementos vitamínicos que são reconhecidos pela literatura, não nada inventado, nada de medicinas ortomoleculares, não sei o quê. Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade, doutor Daniel. Como é que fica a questão das viroses, por exemplo? É muito comum você chegar num consultório com uma criança e a criança tem uma coisa estranha e uma virose. É a resposta para quase tudo. Como é que a pediatria integral traduz a virose? Bom, primeiro, essa resposta está correta.
A gente brinca um pouquinho, mas na pediatria, as doenças infecciosas virais são o problema mais frequente que a gente encontra no dia a dia. Criança com febre, grande maioria das vezes vai ser um quadro viral que muitas vezes não tem expressão clínica suficiente para você determinar, não, isso aqui é uma pneumonia viral, isso aqui é uma gripe influenza, isso aqui é uma faringoamigdalite viral. Não, a gente chama de virose, mas são quadros causados por vírus e são os mais frequentes. O que acontece na pediatria convencional, especialmente nas emergências pediátricas, é que não por incompetência, mas por uma ansiedade, por não ter o que fazer, porque a medicina convencional não tem muitas armas para tratar uma virose. Ou se limita a algumas armas, talvez? Exatamente, se restringe a algumas armas, exatamente. Acaba que por uma pressão social, por uma ansiedade, tanto da família quanto do serviço médico, pelo hospital, não poder deixar furo, não sei o quê, acaba se prescrevendo coisas desnecessárias. Então, muitas vezes, um antibiótico vai ser prescrito de forma absolutamente desnecessária. Uma criança com 2 dias de febre, garganta vermelhinha, não. Melhor passar um antibiótico para ter certeza. Cultura do antibiótico, né? Exatamente. Que a gente agora acabou vendo no que dá, né? A resistência. É impressionante, né? Quando se exigiu receita médica, mas isso é pior do que a emergência pediátrica, é a automedicação. É uma loucura o que se faz de automedicação no Brasil e o que a gente vê as farmácias fazendo, balconista prescrevendo remédio. Então essa coisa da receita deu uma dimensionada. Isso é para todos os remédios, na verdade, né? A criança acaba criando resistência à medicação, claro, e na hora que precisa de fato fica um pouco mais complicado. Aí o que a pediatria convencional integral pode oferecer justamente? Então, com a sabedoria tradicional, por exemplo, o tratamento pela água, o vapor, as nebulizações e coisas que um pediatra convencional também vai propor, mas também a medicação homeopática ou outras terapias alternativas, a gente pode começar a tratar essas situações, acalmar as ansiedades, ter uma efetividade realmente no tratamento sintomático inicial dessas viroses e elas vão passar pela sua própria história natural, elas vão embora. O fortalecimento da própria criança. Isso, a criança se fortalece, né, na sua capacidade tanto física quanto emocional de enfrentar uma doença, a família se fortalece e você evita os tratamentos necessários. Um dos maiores problemas da medicina, não na pediatria, mas da medicina em geral, é a iatrogenia. A gente sabe que quanto mais remédios alopáticos, entre aspas, né, remédios convencionais, industriais a gente usa, maior o risco de uma reação, né? Não, e de reações graves, porque os remédios convencionais, remédios da indústria farmacêutica, são muito úteis em muitas situações, mas eles também têm efeitos colaterais que podem ser potencialmente graves. Quanto menos a gente usar desnecessariamente, ao menos melhor. O Sala de Convidados Entrevista vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos conversando sobre a pediatria integral. Não sai daí. O Sala de Convidados Entrevista está de volta. Quem está comigo aqui no estúdio é o pediatra Daniel Becker e o assunto de hoje é a pediatria integral, uma prática voltada para o bem-estar e o desenvolvimento pleno da criança. Doutor Daniel, a gente estava conversando sobre a utilização de medicamentos de forma indiscriminada, como a pediatria integral trata com um olhar mais amplo sobre o paciente, sobre a criança. Como é que isso funciona quando o assunto é obesidade, o tratamento de uma questão que hoje afeta várias famílias brasileiras, né? Olha, eu acho que esse assunto é muito oportuno. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de falar sobre essa questão. E eu acho que a pediatria integral tem uma contribuição importante a dar nessa questão. Primeiro, como é que nós estamos, hoje em dia, tratando essa questão da obesidade, né? Eu acho que nós, profissionais de saúde, e os profissionais de educação, nós estamos promovendo a obesidade, né? Quando você vê em muitos pediatras ainda a prescrição na alimentação do bebê de fórmulas açucaradas industriais, então eu canso de ver isso, crianças chegarem lá com prescrição de alimentos industriais, farinhas, né, sem açucaradas. Falar do pirulito no final da consulta também, que é grave, né? Eu acho grave. Eu acho que isso está acabando. Mas é muito comum as geleias de mocotó, os biscoitos de maisena com 6 meses, o mingau de cremogema, maisena, mucilon, neston,
enfim, cereais extremamente açucarados. E você está criando aí uma memória genética, uma memória de paladar para a criança que fica para o resto da vida, né? E a gente tem que entender o seguinte, hoje em dia está mais do que comprovado, né? Acho que a pediatria tem que estar atenta para isso. A pirâmide alimentar nos últimos 10 anos mudou e nós ainda estamos pensando na pirâmide alimentar de 15, 20 anos atrás, onde os carboidratos eram lá a base da pirâmide. Hoje em dia, o carboidrato continua na base da pirâmide, quer dizer, é um alimento frequente, mas ele deve ser integral. O carboidrato processado, o açúcar, a farinha branca, etc., estão praticamente abolidos da alimentação da criança. Claro que no bebê não vai dar arroz integral. Mas se não tem motivo, porque o arroz integral, ele tem a casca do arroz, ele tem propriedades quelantes. Então, qualquer cereal integral, ele pode quelar certos minerais, por exemplo, o ferro. Né? Ferro, cádmio, o zinco. Significa quelar? Quelar quer dizer envolver a molécula e levar embora. E ela é eliminada nas fezes. Então, ela não é absorvida. Então, você tem que moderar o uso de cereais integrais no bebê. Mais tarde, não há nenhum problema. Agora, o fato de nós ainda estarmos prescrevendo açúcar para a criança é muito grave. E nisso, é claro, nós estamos completamente em conluio com a indústria alimentar, que é o que a indústria propõe para a criança é o açúcar. Então, desculpa, eu inclusive pertenço a uma geração, isso minha mãe sempre me contou, que nos anos 70, né, que foi lançado, aconteceu de fato o leite em pó, e que muitas mães deixaram de amamentar os bebês porque dizia-se que o leite em pó era melhor do que o leite materno. Quer dizer, a gente vê hoje, então, os resultados disso, né, nessa geração e várias gerações que vieram em seguir, mas, de qualquer forma, hoje o leite materno ele já está sendo muito mais incentivado. Né? Não há dúvida. Não, acho que já melhorou um pouco nesse sentido. Digamos, as gerações que foram privadas do leite materno por causa da indústria, dessa mesma indústria, isso, na verdade, começou até antes, começou nos anos 60, 50, 60. Então, gerações, milhões de crianças foram privadas do leite materno, essa maravilha da natureza, por causa da indústria, da campanha perversa e cruel que a indústria fez. Agora, o leite materno hoje já é absolutamente reconhecido, universalmente aceito, as suas qualidades, a sua maravilha, e prescrito pelos pediatras. O problema é que ainda hoje, né, de acordo com pesquisas, a maior causa de desmame precoce no Brasil é conselho de profissional de saúde, principalmente o pediatra, né? Apesar disso tudo, nós temos a nossa sociedade tem uma relação com indústria de leite que eu acho questionável, é difícil para mim aceitar isso, mas enfim, isso claro que facilita a simpatia com a indústria do leite e a mesma indústria que usa muito carboidrato açucarado nas suas fórmulas infantis, principalmente para a criança maior, né? As farinhas e tal. Essa é uma prática que deve mudar. Eu acho que vai mudar nos próximos anos e a gente tem que entender que não podemos desenvolver na criança o hábito e o gosto pelo doce. O açúcar é o principal veneno hoje da civilização contra a saúde humana, né? Superando aí até o tabaco daqui a pouco. Né? Não é a gordura, assim, se a gente for isolar um fator que faz mal para a saúde, o açúcar e os derivados do açúcar é o principal. Então, a criança tem que ser educada a comer comida saudável, natural, menos industrial possível, mais natural possível e mais orgânica possível na medida do possível. Né? O orgânico, a gente sabe, os problemas de limitação de acesso, problemas de preço, que é um absurdo ainda. Então, a gente espero que essa tendência seja reduzida no futuro, mas a pediatria integral tem uma forte tendência a aconselhar o o uso mínimo possível de alimentos industrializados e sim de alimentos saudáveis, frutas, legumes, sim, carnes de frango, assim, o mais natural possível. E ela abarca também a família na hora que vai fazer essa instrução alimentar? Ela envolve a família como um todo? Porque é difícil uma criança não se alimentar com muito açúcar se a família já estiver engranada nessa. Não há dúvida disso. Se a criança está numa casa onde ela abre o armário, tem sucrilho, abre a geladeira, tem Coca-Cola, ela vai comer sucrilhos e Coca-Cola, né? E a pediatria integral dentro do Sistema Único de Saúde, doutor Daniel? Já é possível uma família ir até um posto de saúde e ser orientada para essa alimentação mais saudável e ver se a família como um todo, para olhar a criança de uma forma mais ampla? Eu acho que o Sistema Único de Saúde, especialmente através do Programa de Saúde da Família, que justamente tem um olhar mais integral, porque existe uma relação de mais
responsabilidade entre o médico e a família, né? Uma relação mais direta. O médico conhece a família como um todo e também nos bons serviços de pediatria, os bons pediatras, certamente existe essa preocupação, existe um olhar no sentido de trabalhar a questão da família, trabalhar a cultura alimentar dessa família. E um outro elemento que nós não falamos, que é a questão da atividade física. Né? A gente hoje tem cada vez mais a tendência de crianças ficarem em casa depois da escola. Já na escola, isso é uma vergonha no Brasil, que a gente praticamente não tem esporte na escola. Em escola pública e em escola particular, o esporte é completamente marginal. A aula de educação física é aquela aula que pode faltar, que não reprova, que não tem uma por semana. Na escola dos meus filhos eram 2 aulas por semana, no mesmo dia, uma depois da outra. Eu acho isso uma vergonha. Enquanto na maioria dos países mais desenvolvidos, você tem esporte como um elemento absolutamente fundamental da educação, até porque ele educa valores, ele educa desenvolvimento pessoal, afetivo e tudo mais, né? Relações interpessoais. Então, a atividade física e natureza são 2 elementos fundamentais no tratamento da obesidade. Hoje, nos Estados Unidos, existe um movimento chamado, muito graciosamente em inglês, de No Child Left Inside. A gente fala No Soldier Left Behind, nenhum soldado será deixado para trás, né? É o lema do exército lá. Eles estão falando de nenhuma criança será deixada dentro. A ideia é tirar a criança de casa, botar a criança na rua, no parque, no bosque, na natureza e fazendo exercício, fazendo caminhada, brincando, fazendo acampamentos. Isto faz toda a diferença. Então, os gordinhos lá, os obesos, têm programas que têm um grande sucesso em redução de peso, trabalhando isto, uma alimentação um pouco mais natural e atividade física na natureza, passeios e brincadeiras. Então a criança, a pediatria integral, ela propõe isso, a criança tem direito à natureza. Ela tem direito a um tempo fora de casa. A gente nas nossas cidades, é claro, isso é muito limitado, né? A gente vive em ambientes urbanos muito agressivos, carros e questão de segurança e a dificuldade de chegar nos lugares, os espaços públicos muito degradados, muitas áreas das nossas cidades, mas esse direito ao espaço público, especialmente ao espaço público com natureza, é fundamental para a família, para a saúde da criança e da família, né? O que é melhor do que um domingo no parque, né? Como já dizia Gilberto Gil. É uma coisa fundamental para a gente, intuitivamente, a gente já percebe isso. E é efetivamente um tratamento que não só melhora a obesidade, mas tem já estudos mostrando claramente que ela melhora, por exemplo, esse suposto déficit de atenção que está virando uma epidemia, a hiperatividade. Condicionamento físico, a criança, né, que passa o dia no sofá, né, com videogame, vendo televisão, aqueles desenhos assim, e comendo sucrilhos e biscoito, é óbvio que ela vai ser hiperativa. Na verdade, e gorda. O tratamento da obesidade, ele representa provavelmente como nenhum outro, o que é a pediatria integral, me parece. Uma vida melhor, né? Porque uma proposta de uma vida melhor que a pediatria integral está buscando propor para essa família. Uma vida melhor para a família e para a criança. Né? Perfeito, doutor Daniel. Agora, quando a gente fala de saúde e meio ambiente, de que forma essa questão do meio ambiente é tratada através da pediatria integral? Existe uma especificidade com que vocês lidam com isso? Existe uma aproximação muito grande da pediatria integral, da medicina integral, perdão, e a questão ambiental. A pediatria integral se preocupa com a saúde da criança. E essa criança vai viver aonde? Ela vai viver no futuro, né? Ela vive no presente, mas é ela que vai ser o adulto do futuro. Então a gente sabe que preservar o planeta onde essa criança vai viver é tão importante quanto preservar a saúde dela. É garantir uma pediatria integral no futuro, também, né? Então, além disso, né, existe hoje claramente uma convergência entre saúde humana e saúde planetária. Tudo que faz bem à saúde do homem, da mulher, da criança, faz bem à saúde do planeta. E vice-versa. O que polui e o que piora as mudanças climáticas vai piorar a saúde humana. Vamos pegar a questão do carro. Né? Outro dia eu vi um anúncio comemorando os 1000 dias para a Copa do Mundo. Né? Então, estava escrito assim, um anúncio, acho que governamental, inclusive, dizia lá, até 2014, 900 mil brasileirinhos novos vão nascer, não sei quantos empregos serão criados, e aí tinha lá 2 ou 3 outras coisinhas, o que vai acontecer até 2014.
10 milhões de novos carros estarão circulando nas ruas do Brasil. Eu olhei para aquilo, eu não me dei conta do absurdo que isso representa. A gente ainda está comemorando que daqui a 3 anos nós vamos ter 10 milhões de carros novos. Isso é um desastre para todo mundo. As nossas crianças vão viver, daqui a mais 10 anos, num estacionamento poluído. Então, eu vou deixar isso como uma mensagem já sua, doutor Daniel. Quer dizer, tem que pensar de uma forma mais ampla do que o conforto de utilização do carro, né? Exatamente. Se o pediatra não se preocupar com essa questão, se eu não trabalhar com a família, vem cá, isso é uma questão de mudança de cultura. A gente tem que mudar a cultura da gente para uma cultura sustentável. A cultura individual e coletiva. Então, se essa família continuar acreditando que o filho dela tem que ter um carro, isso é um erro. Eu pelo menos, acho isso. A família tem que acreditar que esse filho tem que ter direito ao transporte coletivo de boa qualidade. Porque é nesse mundo que ela vai viver. É nesse mundo que ela vai ter qualidade de vida. Isso passa por justiça ambiental e passa por abrir mão de coisas do consumo, por exemplo, de um consumo mais responsável e tudo. Isso tem que ser trabalhado com a família. Além de que estar na natureza e participar de um meio ambiente saudável faz bem para a saúde de forma geral. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui. Está dado o recado, Prazer. né? Muito obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!